Fala, eu sou o Emanuel do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre o Teorema de Gauss singularidades? Cara, imagine que um determinado problema te peça para você encontrar o resultado da integral de superfície desse campo F bizarro em cima dessa superfície S, que é nos representada por um elipsoide achatadinho em torno do eixo X aqui, dessa forma, pegou? Bem, eu quero que você note que problemas como esse não poderão ser feitos utilizando um método direto. Afinal de contas, o campo F é bizarro e a superfície S nem se fala, né? Por isso que em casos como esse, nós devemos pensar sempre em utilizar o Teorema de Gauss, que nada mais é do que a igualdade entre a integral de superfície com a integral tripla do divergente desse campo F. Acontece que nós não podemos aplicar essa igualdade aqui sem antes ter analisado as condições do Teorema de Gauss, que nos fala que precisamos de uma superfície fechada, inclusive essa superfície fechada tem que estar delimitando um sólido W, certo? O que aqui acontece de boa, afinal de contas, a nossa superfície é esse elipsoide e a superfície fechada é a superfície dentro dele. Outra condição que tem que ser satisfeita é que a gente precisa de orientada positivamente, e isso a gente já tem, o vetor normal está saindo, certo? E agora vai entrar a grande estrela da noite, que é a terceira condição, onde fala que nós precisamos de um campo F sem singularidades. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o nosso campo F aqui escolhido, né, no exemplo, ele tem uma singularidade justamente na origem. Afinal de contas, se substituirmos x por 0, y por 0 e z por 0 imediatamente aqui, a gente vai obter uma divisão por zero, o que sabemos que não pode acontecer. Logo, esse pontozinho aqui, a origem, não poderia estar aí. Mas e então, a gente vai deixar de aplicar essa igualdade do Teorema de Gauss simplesmente por isso? Não, sabe por quê? Porque esse teorema ele é muito flexível com a gente. Ele fala que se a gente tem um problema em um ponto, a gente pode simplesmente remover esse ponto. Agora a gente vai remover esse ponto como? Bem, para fazer isso basta você circular esse ponto com uma outra superfície, certo? Que nem nesse caso aqui a gente está pegando uma superfície esférica de raio 1. Normalmente você pode pegar qualquer superfície, certo? Porque o teorema te fala que simplesmente você tem que sumir com aquele ponto dali. Porém, a gente normalmente escolhe a própria esfera de raio 1 porque ela simplifica muito as nossas contas, entendeu? É como se a gente tivesse pegado aquele ponto e desaparecido com ele dali. Bem, outra coisa que eu preciso que você fique atento, na verdade são duas coisas. O primeiro deles é em relação ao orientado positivamente, que nos pede necessariamente que o vetor normal esteja saindo desse sólido. Isso acontece com a superfície verde, mas não necessariamente acontece com o sólidozinho, com a superfíciezinha vermelha que adicionamos. Por isso nós devemos adicionar, certo? Para o vetor normal estar saindo do sólido, lá dentro ele tem que estar entrando em direção ao ponto problemático, tá vendo? Isso tem que acontecer. Outra observação que eu preciso que vocês fiquem atentos aí é em relação a esse sólido W. Afinal de contas, antes o nosso sólido W era simplesmente o sólido que estava entre o elipsoide. Agora, o nosso sólido W, ele é o sólido que está entre o elipsoide verde, só que ele está acima da superfície que nós escolhemos, no caso a esfera. Portanto, essa borda do sólido W aqui agora, ela vai se desmembrar em duas partes. A primeira delas vai ser em relação à superfície verde, que nós já tínhamos, e a segunda delas vai ser em relação à esfera que adicionamos. Então, necessariamente, nós devemos desmembrar essa integral de superfície aqui em outras duas, sacou? Isso é muito importante. E é muito importante que você faça isso corretamente também, ok? Portanto, resolver o nosso problema aqui seria resolver justamente essas outras duas integrais aqui e aplicar o nosso teorema, que é essa igualdade maravilhosa, e resolver o nosso problema utilizando ela. Bem, pode até parecer um pouco de loucura, né, fazer isso a um primeiro momento. Afinal de contas, nós estamos trocando uma integral para resolver outras duas. Mas, cara, vai por mim, resolver isso é muito mais fácil do que resolver a própria integral de superfície do método direto, show? Bem, no nosso exemplo, nós vamos começar aqui resolvendo a primeira de todas, né, a integral tripla, no caso, a integral tripla do divergente. Agora, a integral tripla do divergente precisa de ser calculada aqui o próprio divergente do campo, que nada mais é do que a derivada de f1 em relação a x, mais a derivada de f2 em relação a y, e a derivada de f3 em relação a z. Outra coisa que eu preciso que você fique muito atento aqui é justamente no cálculo dessas derivadas, porque como você pode perceber, no nosso exemplo, o campo vetorial f, ele envolve frações.
Portanto, quando nós aplicarmos aqui essas derivadas parciais, por exemplo, a df1 dx, devemos aplicar também a regra da fração, no caso. Show de bola? Para calcular as derivadas. Então, isso vai acontecer na maioria dos casos que envolver singularidades. Fique atento com as derivadas, ok? Calculando essas derivadas parciais aí, no caso do nosso exemplo, obtém-se o divergente zero. Divergente zero só pode significar uma coisa. A integral tripla zera pra gente. Não precisa de resolver nada aqui. Se ela não zerasse, né, portanto, se o divergente fosse diferente de zero, você teria que primeiro parametrizar o sólido W, né, ou melhor, descrever o sólido W, em seguida substituir tudo e resolver a integral tripla. Mas aqui não foi preciso nada disso, afinal de contas o divergente foi nulo. Outra coisa que você precisa de resolver nesses casos é a própria integral de superfície em cima da esfera que adicionamos. E essa integral de superfície aqui, cara, não tem jeito, você tem que resolvê-la do método diretão. Ou seja, primeira coisa é parametrizar a superfície que adicionamos. Só que a superfície que nós colocamos lá, como nós escolhemos uma esfera de raio 1, ela não é muito complicada, basta parametrizar em termos de θ e φ, onde vai ser a primeira entrada R, que no caso é 1, cosseno φ, θ, né, vezes seno φ. A outra entrada, no caso do y, será seno θ, seno φ, e a segunda entrada vai ser o cosseno φ, ficando pra gente essa parametrização geral aqui. Repare que a gente precisa de obter as informações sobre θ e φ, o que é muito fácil, basta olharmos para o sólido que aliás, a superfície que nós adicionamos, a própria esfera, onde observamos que θ tem que dar uma volta completa e o φ, né, esse ângulo aqui, está saindo lá de cima e vindo até cá embaixo. Portanto, ele tem que variar de 0 até π. Show de bola? θ 0 a 2π, dando uma volta completa, e o φ de 0 a π. Agora, outra coisa que nós precisamos de resolver aqui para encontrar o resultado dessa integral de superfície é substituir os resultados, né, dessa parametrização dentro do campo f, trocando esse x, y, z aí. Agora, não vai sair fazendo conta igual maluco aí não, tá? Repare que esse denominador aqui é justamente a equação da esfera, caso igualemos a r², certo? Como a superfície que nós adicionamos tem raio igual a 1, 1 quadrado, 1. Esse denominador aqui todo desaparece. Esse mesmo resultado você vai obter se você substituir esses caras aqui, no caso o x por esse, o y e o z. Acontece que fazer isso vai dar uma conta extremamente desnecessária, ok? Esse é aquele momento que se você parar para pensar alguns segundos, te adianta muito na sua prova. Bem, mas substituindo o campo vetorial FI, o resultado que você vai obter será esse carinha aqui. Agora, não se esqueça de calcular também o NDS dessa integral de superfície, certo? Para encontrar o NDS, basta substituir a fórmula, que é o vetor normal dθ dφ, e o vetor normal se encontra fazendo a derivada da parametrização, as duas derivadas da parametrização, produto vetorial. Um produto vetorial para a gente nada mais é do que esse determinante gigante aí, certo? Onde aqui entra o vetor na direção x, y, z, aqui entra esse carinha rosa daqui, que você deve calcular, e na de baixo entra esse outro carinha aqui. Resolvendo esse determinante aí como manda as regras, colocando essas duas colunas aqui do lado e multiplicando cruzado e tudo mais, obtém-se esse vetor normal aqui. Agora não se assuste que em alguns casos você vai obter o vetor normal com essas entradas negativas aqui. O que você vai ter que fazer é simplesmente olhar novamente para o seu sólido, na verdade para a sua superfície S, e observar para onde que o vetor normal está apontando. Como o nosso vetor normal está apontando para dentro, as suas coordenadas de fato ficam negativas, senão você teria que inverter o sinal. Show de bola? Bem, voltando para a integral de superfície e substituindo tudo, você vai obter nada mais nada menos do que essa integral dupla gigante aqui. E aqui eu quero que você não se desespere, afinal de contas, essa coisa toda vai simplificar quando você calcular esse produto escalar. O primeiro com o primeiro, mais o segundo com o segundo, mais o terceiro com o terceiro. Ficando apenas essa integral dupla aqui, que calculando, né, como manda o figurino, ou seja, primeira de dentro e depois de fora, obtém-se o resultado zero. Agora, nunca se esqueça que problemas como esse, você só termina quando você retorna ao teorema de Gauss no caso. Substitui tudo, onde você vai obter justamente a integral em cima daquela superfície verde, né, do elipsoide, que no caso vale zero. Show de bola? Agora, resumindo aqui para você, cara, toda vez que você te pegar um problema como esse, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se Gauss resolve.
Se ele resolver, você tem que verificar as hipóteses do teorema. Verificando as hipóteses, o que você vai fazer é fazer uma pergunta. Esse cara tem singularidade? Se tiver, você vai remover essa singularidade com uma outra superfície. No caso aqui, nós utilizamos uma outra esfera. E na maioria das vezes vai ser assim também, certo? Aí você retorna ao teorema e mata o seu problema utilizando aquela integral. Aliás, aquela igualdade. Cara, esse vídeo te ajudou? Responde aí pra gente. Valeu!